De vez em quando no futebol a gente encontra algumas aleatoriedades. Aqueles jogadores que você nem imagina que atuaram juntos. Tipo um treinador consagrado da atualidade que lá atrás jogou com um grande jogador dos anos 90 e que também jogou com um grande craque dos anos 2000 que surgia naquela época. Ou um jogador que brilhou no futebol brasileiro e que jogou junto de um grande craque alemão na base. Pois é, no vídeo de hoje vamos falar de algumas dessas aleatoriedades do futebol. Craques que jogaram juntos e que você não sabia. Talvez você até saiba de algum deles. Talvez você vai falar, meu Deus, cara, da onde isso? Fica aí pra descobrir, né? Antes de eu começar, vou só me apresentar. Eu sou o Gui Galdame, você tá no meu canal. Se você já me conhece, pode deixar o like aí. Você sabe que o vídeo é bom, você sabe que você vai gostar. Clicou pra assistir porque queria. Se você não me conhece, assiste o vídeo até o final. E se você gostar, já sabe, né? Se inscreve, clica no botão do like, clica no botão hypar, que você me ajuda muito. Comenta também. Mas bora porque você tá aqui pra saber de craques aleatórios que jogaram juntos. E eu vou começar com dois dos maiores jogadores italianos de todos os tempos que jogaram juntos num pequeno time. A gente tem um cara que é, pra mim, talvez o melhor jogador ofensivo italiano da história, ou pelo menos dos anos 90 pra cá, com um dos grandes meio-campistas da história da Itália. E eles atuaram juntos no Brescia, mais precisamente na temporada 2001. E o engraçado aqui é que, na verdade, eles já tinham jogado juntos na Inter. Então, só pra explicar aqui, o nosso querido Pirlo foi revelado no Brescia. Então ele sobe para o time profissional em 95, se destaca, em 98 ele é vendido para Inter, e aí na Inter ele não tem tantas chances assim. Ele é emprestado para Reggina, depois ele volta para Inter, também não vai indo tão bem, e na temporada 2001 ele é emprestado ali em janeiro, na metade da temporada, para o time que o revelou. E lá ele encontra um jogador que tinha chegado naquela temporada também, vindo da Inter. Mas esse é um dos grandes jogadores italianos da história, simplesmente Roberto Baggio. Pois é, e durante 6 meses eles jogam juntos ali no Brescia, vão muito bem. O Pirlo acaba voltando pra Inter, depois ele é vendido pro Milan, o resto é história. E o Baggio vai muito bem no Brescia. Ele tem uma passagem marcante pelo clube. E a aleatoriedade da carreira do Baggio aí, dessa passagem dele, da coincidência, não para no Pirlo, nesses 6 meses de Pirlo. Porque ele vai embora, volta pra Inter, e aí precisava de um substituto. E quem vem para substituir o Pirlo como o volante ali, o meio-campista do Brescia? Simplesmente um cara que havia feito história no Barcelona, que era cria da base do Barcelona, que desde os anos 80 tava lá no clube. Ninguém mais, ninguém menos que Pep Guardiola. Pois é, Roberto Baggio, Pep Guardiola jogando juntos no Brescia. É muito estranho pensar que um clube que declarou falência teve simplesmente Pirlo, Baggio e Guardiola. Loucura. E o Baggio não é o único craque aleatório que o Guardiola jogou e que talvez você não saiba, porque depois da passagem dele pelo Brescia, ele vai jogar em outro time italiano, onde ele encontra Francesco Totti. Pois é, o Guardiola jogou na Roma, e aí ele jogou com Francesco Totti. Então ali é a época das aleatoriedades, né? São tantos personagens que talvez você não saiba que jogaram juntos. Eu mesmo não lembrava que o Guardiola tinha jogado com o Totti. Pra ser sincero, eu lembro que o Pirlo jogou com o Baggio por causa de um lance que corre a internet aí, de um lançamento que ele faz pro Baggio. O Baggio já recebe driblando o goleiro. Esse corte volta e meia aparece pra mim no Instagram. Mas se não fosse isso, eu também não saberia que Pirlo e Roberto Baggio jogaram juntos. Mas se estamos falando em coisas aleatórias, precisamos do rei do rolê aleatório. Você já sabe de quem eu tô falando, óbvio. O bruxo. O Paris Saint-Germain da temporada 2001-2002 tem coisas que você vai ficar pensando, meu Deus, isso sim é aleatoriedade. Ronaldinho Gaúcho tinha como capitão no seu time simplesmente Maurício Pochettino. O cara que foi treinador do Tottenham, chegou em final da Champions, que treinou o próprio PSG e que hoje treina a seleção dos Estados Unidos. Ronaldinho e Pochettino foram companheiros de time.
time. Isso é uma coisa estranha e tal, mas você não tá preparado pra próxima. Porque, pô, um treinador atual, um jogador brasileiro, nossa, que esquisito. Ronaldinho e Pochettino não é nada perto de outros dois jogadores que estavam nesse mesmo elenco na temporada 2001-2002. Um atacante brasileiro, um treinador da atualidade. Aloysio Chulapa e Mikel Arteta. Sim, esse PSG tinha simplesmente Ronaldinho, Pochettino, Chulapa e Arteta. Vai dizer que isso não é aleatoriedade total. Vai dizer que você sabia que esses caras jogaram juntos. Se você sabia, você tá sabendo demais. Você tá sabendo demais. O início dos anos 2000, pior é que no início dos anos 2000 isso nem devia ser tão aleatório, né? Porque era só um jogador brasileiro, um jogador espanhol, um jogador argentino, outro brasileiro. Ninguém sabia que o Arteta ia se tornar um grande treinador, o Pochettino ia ser um treinador bom também, que o bruxo ia ser o bruxo, e que o Aloysio ia virar esse personagem carismático, fantástico que ele virou. Mas é isso, hoje em dia é muito aleatório pensar que esses caras jogaram juntos. A nossa próxima aleatoriedade, ela é meio inacreditável, assim. É você pensar que o Rio Ave, o time português, teve em sua meta 2 dos melhores goleiros do mundo, ao mesmo tempo. Não era que ele teve um e depois teve outro, passaram por lá. Não, ao mesmo tempo, 2 dos melhores goleiros do mundo da última década defendiam o Rio Ave. Um era o titular, o outro era o reserva. E a gente tem até uma cena clássica de quando o Oblak, goleiro titular, foi expulso, isso lá em 2013. O Oblak foi expulso, o Oblak era o goleiro do Rio Ave, e aí o goleiro reserva precisou entrar em campo, né? Porque precisava de um goleiro ali pra substituir. E ele era ninguém mais, ninguém menos que o Ederson, um brasileiro goleiro do Manchester City. Pois é, esses 2 caras jogavam no Rio Ave. Onde será que tá esse olheiro ou esse preparador de goleiros? Esses caras, eles devem estar em times gigantes hoje, ou eles devem ter ganhado um aumento gigantesco, sei lá, porque esses caras entendem alguma coisa quando o assunto é goleiro. Alguma coisa eles entendem. Já que a gente tá em Portugal, vamos falar de um outro time português aí, do Benfica. E, pô, o Benfica, ele, principalmente nesse século, é um time que conta com muitos brasileiros sempre, né? Tá sempre contratando jogadores brasileiros. E a gente teve um grande craque argentino, um dos melhores jogadores dos últimos anos também, se a gente pegar nos últimos 10 anos, certamente ele tá ali entre os principais jogadores do mundo, que jogou com 2 atacantes brasileiros que não tiveram uma carreira de sucesso lá fora. Uma carreira mais ou menos aqui dentro, uma carreira de relativo sucesso, ou pelo menos de algum brilho em algum momento no futebol nacional, porque em 2009 e 2010 o Benfica tinha em seu elenco contratado o argentino Ángel Di Maria, que eles compraram junto ao Rosário Central, era uma das grandes promessas do futebol argentino. Levaram também uma outra promessa do futebol brasileiro, um atacante, Allan Kardec, contratado. Ao mesmo tempo, o Benfica emprestou do Barcelona um outro atacante que tinha sido contratado junto ao Palmeiras, mas que não teve muitas oportunidades, simplesmente Keirson. Então a gente teve Keirson, Di Maria e Allan Kardec jogando juntos no mesmo time. Provavelmente jogar eles não jogaram muito. O Di Maria jogou, mas o Keirson e o Allan Kardec não têm uma passagem muito marcante pelo Benfica, não tiveram tantas chances assim, tanto que talvez você nem sabia que eles jogaram lá, né? Assim como o nosso próximo jogador da lista, que é revelado no Milan, mas muita gente não sabe. Ele é um cara que tava aqui no nosso vídeo dos jogadores que jogaram as 5 grandes ligas. Se você assistiu aquele vídeo, talvez já saiba de quem eu esteja falando. E esse cara, que é um centroavante, um dos bons centroavantes da última geração, um cara que foi artilheiro de Bundesliga, jogou muito bem no Arsenal, jogou com ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Assim como o Keirson e Kardec, jogar talvez seja uma palavra forte, porque o Aubameyang teve pouquíssimas chances de jogar no Milan. Ele treinou, mas ele tava lá treinando, ele fazia parte do time. Foi pro banco, esteve no vestiário, ele conviveu junto de Ronaldo Fenômeno. Você sabia dessa? Simplesmente Alba e o Fenômeno no mesmo time. Um cara que joga até hoje. Pô, é muito louco quando você para pra pensar nisso, né? Um cara que ganhou a Copa de 94, jogou com um cara que hoje tá jogando o Campeonato Francês. Muito louco, muito louco.
Eu pelo menos acho. Você acha? Sei lá, mas é aleatório pensar que o Ronaldo Fenômeno e o Aubameyang jogaram juntos. Você sabia disso? Falamos de campeonato português, falamos de campeonato espanhol, campeonato italiano, agora vamos pra Alemanha. Özil e Neuer jogaram juntos, todo mundo sabe. Eles foram campeões do mundo em 2014 com a seleção alemã. Eles estavam no 7-1. Talvez o assunto que eu mais tenha falado nesse canal aqui, né? Todo vídeo eu puxo 7-1, sei lá por quê. Eu gosto do 7-1? Não. Sei lá, gosto de reclamar, talvez? Não sei. Mas, além de terem jogado juntos na seleção alemã, o Özil e o Neuer jogaram juntos no Schalke 04. E além dos dois jogarem juntos, eles jogaram com outro cara muito conhecido. Muita gente pode estar pensando, o Raul. Não, o Raul não jogou com o Özil no Schalke. Talvez tenha jogado, não sei. Mas na verdade foi o Rakitic. Pois é, o croata que brilhou no Barcelona, brilhou no Sevilha, brilhou na Copa do Mundo de 2018, brilhava no Schalke 04 ao lado do meio-campista alemão. E esse não foi o único jogador aleatório que o Özil jogou junto, porque antes de jogar no Schalke, ele jogou no Werder Bremen. Se eu não me engano, o clube que o revelou. E quando ele surge no Werder Bremen, existia um outro meio-campista no clube, muito promissor. Era um brasileiro que parecia destinado a ser um grandíssimo meia. Um cara muito bom mesmo, um cara que se destacou muito no último título alemão do Werder. Carlos Alberto? Claro que não, né? Eu tô falando do Diego Ribas. Pois é, o Diego que surgiu no Santos, junto com o Robinho, encantou o futebol brasileiro, vai pro Porto, ganha Champions, vai pro Werder Bremen, se destaca muito também. Ele vai pra Juventus e é a partir dali que a carreira dele toma um rumo diferente e ele não se torna um jogador que se espera, apesar dele ter uma carreira boa. Mas no Werder ele joga junto com o Mesut Özil, que acaba sendo o cara que o substitui depois. O Diego vai embora pra Juve e o Werder tava tranquilo, porque tinha alguém até melhor pra jogar no lugar do Diego. E o tempo mostrou que o Özil era melhor que o Diego mesmo, né? Os nossos últimos nomes da lista incluem um jogador que joga até hoje, e hoje ele brilha pelo Alianza Lima, e o outro jogador alemão aposentado, que já se aposentou tem algum tempo, mas que também estava no 7-1, Bastian Schweinsteiger. E esses dois caras jogaram juntos na base do Bayern de Munique, e até subiram pro profissional juntos, pois muita gente não sabe que Paulo Guerreiro é cria da base do Bayern. Sim, ele é um caso de jogador que foi muito cedo para a Europa. Então ele chega no Bayern de Munique ainda nas categorias de base. E é lá que ele termina sub-20, onde ele joga junto com o Schweinsteiger. É lá que ele começa no futebol profissional. Guerreiro tem uma carreira na Alemanha, joga no Bayern, joga no Hamburgo. E anos depois ele vem parar no Corinthians e depois você conhece o Guerreiro, porque aqui no Brasil ele só jogaria no Corinthians, né? Só que não, é um cara que rodou bastante por aqui e que até hoje tá jogando futebol e que ainda faz os seus golzinhos. É impressionante. E você lembra de algum outro jogador aleatório ou alguns outros jogadores aleatórios que eu deixei de fora dessa lista? Se você lembra, comenta aí, por favor, cara, que eu quero saber. Vai que é alguém que eu nem saiba. E tem alguém dessa lista que te surpreendeu muito, que você não tinha ideia que tinha jogado junto? Também deixa nos comentários se foi alguma surpresa que explodiu a tua cabeça. Se você ficou nesse vídeo até agora, né, por favor, não esquece, deixa seu like, clica no botão hypar, você me ajuda muito. E fica aqui meu grande abraço.